Boa tarde a todos. Eu tenho um aviso, é sobre o celular, que todo mundo já sabe, né, que é importante que a gente deixe no modo silencioso ou desligue, para que não haja interrupções. Muito obrigada a todos. Boa tarde, queridos irmãos, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita alegria que aqui nos reunimos mais uma vez para falar do Evangelho do Mestre. Agradecemos também aos companheiros das redes sociais e que se beneficiem juntamente conosco dessa terapia abençoada do Evangelho do Mestre. Como é de costume, em todas as nossas tarefas, a prece. E como é bom fazer uma prece, né? Pelo que a gente lê, nenhuma das nossas preces fica sem resposta. Jesus, Deus Pai Criador, os abnegados amigos espirituais, ouve a todas e nos atende, e vibram pelo nosso progresso, pela nossa moralização e principalmente por seguirmos esse abençoado código que é o Evangelho. Como somos agradecidos por já ter um guia com esses ensinamentos, e temos o dever de errar menos, de procurar acertar mais, de sermos melhores em todos os sentidos. Obrigada, Senhor, por esta casa que nos acolhe, está sempre de portas abertas para nos receber. Obrigada pela doutrina espírita, que nos esclarece, nos ilumina e nos explica o porquê das diversas reencarnações. Como Deus é Pai de bondade e sempre nos dá novas oportunidades, não nos castiga, não pune a ninguém, mas amoroso como é, sempre temos uma nova chance de fazer melhor, de corrigir as nossas imperfeições. Vamos então mentalizando o nosso exemplo maior de bondade, de amor, esse irmão querido que se fez pequeno e veio nos ensinar o caminho em direção ao Pai Criador. Obrigada, Mestre, por tudo que nos deixa o teu Evangelho de luz. Obrigada por nos falar tanto de amor, de perdão, de fraternidade. E nós só precisamos ler o Evangelho do Mestre, entender, divulgar e colocar em prática em todos os momentos. Muitas bênçãos a todos e que Jesus nos ilumine. Queridos irmãos, é com imensa alegria mesmo que mais uma vez aqui estamos, superando as dificuldades e falando, ouvindo o Evangelho abençoado do Mestre. E o tema de hoje é muito importante e sugestivo. Nós vamos falar, a nossa irmã vai falar sobre o Natal, a festa cristã. Desperte e seja feliz. É um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco
E quem deu a mensagem foi a nossa irmã Joana de Ângeles, está na parte 30. Vamos envolvendo com muito amor, com muita luz, a nossa querida irmã Roseli, que vai falar sobre esse tema tão lindo e apropriado para esta data. Que Jesus nos abençoe e boa sorte, Roseli. Graças a Deus, graças a Jesus, para mais esse nosso momento de reencontro. É sempre uma grande alegria. Nós saudamos a todos que estão aqui no salão de reunião pública e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que são muitos do mundo todo, porque essa tecnologia, entre os seus benefícios, faz com que a gente possa estar unidos em prol de um pensamento melhor, unidos em prol da nossa própria melhora, da melhora deste mundo, de toda a humanidade. E hoje a palestra já começou a ser feita o personagem principal, já foi citado pela nossa querida dirigente, a Alba. Então a gente já está bem harmonizado para complementarmos o nosso tema de hoje. E o texto que o Divaldo trouxe, ele começa trazendo relatos de como se encontrava o mundo naquele momento, como se encontrava a humanidade. Tempos de incertezas, de inseguranças, angústias, povos escravizados, lutas cruéis, jogos de interesse, política, vaidade. Em alguns aspectos, não está muito diferente dos nossos dias atuais. E foi em meio a esse ambiente bastante conturbado que nasceu Jesus. Jesus Salvador, Jesus o Messias, o Rei, o Iluminado. Seja qual for o nome que nós dermos a ele, o fato é que, até hoje, alguns não o aceitam. Então, ele teve o poder, independente dessa não aceitação por parte de alguns, ele teve o poder de dividir a humanidade, dividir a nossa existência em antes dele e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. O texto, como é comum a Divaldo, ele traz bastante poesia e, através dela, é possível que a gente se transporte para aquele momento que vivia a humanidade e, quem sabe, nós estivemos lá também, não é mesmo? Então, um pequeno trechinho do que diz o texto. E em uma noite de céu turquesa, salpicado por estrelas luminíferas, visitada por ventos brandos e frios, ele chegou ao campo de batalha para assinalar a era nova e dividir os fatos da história. Sua noite fez-se o dia de eterna beleza, e o choro que lhe caracterizou a entrada do ar nos pulmões tornou-se a música que ele transformaria nas almas em uma incomparável sinfonia logo depois. Nunca mais a humanidade seria a mesma a partir daquele momento. Então, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, ele não está comprovado por fatos reais. Mas nós temos nas literaturas de que esta data ela foi escolhida de forma conveniente pela igreja da época para que não fossem criados conflitos com as mesmas festas, comemorações que eram praticadas nesse período, nesse mesmo dia, por outros povos mais antigos, que tinham as suas próprias convicções, as suas próprias tradições. Então, esses povos, eles costumavam, nessa época do ano, comemorar o solstício de inverno, que é aquele dia em que o sol fica mais tempo, dura mais tempo na presença do dia. Então, eles comemoravam o renascimento do sol, que iria garantir luz e calor para todos. Então, eram comemorações semelhantes às nossas, muitos comes e bebes, muita homenagem aos deuses ligados
a fertilidade. É bom a gente saber um pouquinho da história, né? Então, os babilônios faziam festa para o deus Sol, que é aquele deus do renascimento, aquele deus da vida. Os persas para o deus Mitra, o deus da verdade. Os egípcios para Osíris, deus da fertilidade. Os gregos para Dionísio, deus da alegria. E os romanos comemoravam o nascimento do deus Saturno, que é o deus da abundância. Mas nós, na verdade, não nos importamos muito com a data, se foi ou não foi agora, se ele nasceu em outro momento, porque o que importa é que Jesus deixou para nós um legado muito mais valioso. Jesus trouxe para nós conhecimentos importantes, mas o principal que ele nos trouxe foi o da vida futura. Quando Jesus nos disse que meu reino não é deste mundo, ele foi questionado se ele era rei. E ele falou, olha, dizem que eu sou rei, mas eu já aviso que o meu reino não é deste mundo. Então ele já trouxe para a gente o princípio do conhecimento que ainda não era dado a todos aceitarem, a todos absorverem, o conhecimento da continuidade da vida. De que esta vida é apenas uma passagem e que nós estamos aqui a fim de aprendermos, nos aperfeiçoarmos, mas que a verdadeira e mais importante vida é a vida espiritual, de onde nós viemos. Somos espíritos imortais, então a nossa essência ela é espiritual. Então é para lá que nós retornamos, para a nossa casa que nós retornamos após esse período em que estamos reencarnados no mundo corpóreo. Então, mesmo depois de muitos séculos, ele ainda não reina em muitos corações que se apresentam. Quem lembra da história de Jesus, do seu nascimento ainda, Maria e José batendo as portas das pousadas e todas elas fechadas, se dizendo lotadas. Então, essas hospedarias, elas acabam também agindo de forma semelhante em nossos corações. E nós fechamos o nosso coração a receber esse Espírito maravilhoso, o único Espírito que já esteve em vida, em corpo físico presente entre nós, de alto grau de pureza espiritual. Então, ele não veio para salvar a humanidade, como muitas doutrinas alegam, mas ele veio mostrar os caminhos que nos aproximam do Criador. Criador que é Pai dele e que é Pai de nós, de todos nós. Jesus é nosso irmão. Então, os caminhos que Jesus nos revelou são os caminhos revestidos da moralidade. E todos nós alcançaremos um dia em nossa jornada evolutiva, após várias reencarnações, que nós não estamos aqui a primeira vez, nós trazemos já diversas existências, a que nós nos submetemos, como já falamos, a fim de aprimorarmos nas nossas virtudes e trabalharmos as nossas imperfeições. Por isso que Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso já também revelava o progresso constante a que nós, espíritos imortais, estamos sujeitos. Então, nós vamos evoluir e chegaremos ao grau de pureza, de elevação espiritual que chegou um dia Jesus, que foi um ser que reencarnou, não aqui no planeta Terra, em suas primeiras existências, assim como nós, mas que foi evoluindo, que foi adquirindo uma moralidade tão pura, que ele é esse nosso exemplo de caridade, de humildade, de amor que nós conhecemos como único. Mas nós chegaremos lá e poderemos fazer o que Jesus faz e muito mais. Todos os, entre aspas, milagres que a gente diz que Jesus praticou, na verdade,
está devido tudo isso à sua pureza espiritual, à sua capacidade de doar amor, à sua fé inabalável, à sua capacidade de dominar todos os fluidos da natureza, os fluidos da espiritualidade e os nossos também. Então, nós vamos evoluir tanto quanto ele, e, consequentemente, poderemos fazer o que ele faz. Seus ensinamentos, que eram inovadores, revolucionários para a época, eles acabaram por incomodar aquelas pessoas, políticos, nobres, sacerdotes, todas as classes da nobreza daquela época. Ele incomodou muito aquelas pessoas porque elas tinham interesse em que as coisas se mantivessem como estavam, não queriam mudanças, ideias novas, novidades. Por isso que Jesus disse que eu não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Suas ideias trariam conflitos dentro da família. Pai contra filho, filho contra mãe, sogra contra genro, amizades, porque eram ideias que, ao ver dessas pessoas da nobreza, eram ideias perniciosas, que tinham a condição, se elas não fossem debeladas, de fazer desmoronar uma estrutura que era destinada a manipular as pessoas por meio de dogmas, de leis, de rituais, de façam isso, façam aquilo que vocês serão salvos, de castigos. Deus nos castiga, Deus nos pune, todas as ideias da época, medo, aquele Deus punitivo que a gente não amava, não compreendia pelo respeito, mas sim pelo medo do seu castigo, e a religião. Então, por tudo isso, ele foi condenado à pena de morte, muito usual da época, a crucificação. Qual que era a intenção? Vamos matar o homem e matamos também as suas ideias. Mas como nós somos imortais e Jesus igualmente, suas ideias continuaram e foram crescendo e foram evoluindo até chegar aos nossos tempos, em que nós hoje já temos uma compreensão muito maior daquilo que Jesus nos deixou. Hoje nós conseguimos compreender a sua linguagem um tanto quanto rebuscada, difícil, mas que nós compreendemos porque nós temos espíritas, a doutrina espírita que nos esclarece, não desfazendo das outras doutrinas religiosas, mas nós aqui na Casa Espírita sabemos o quanto que o Espiritismo traz para nós esses entendimentos de forma racional, a que nós nos vejamos todos como iguais e capazes de conseguirmos as mesmas coisas, porque somos todos aprendizes nessa escola, estamos todos juntos nessa caminhada. Mas achavam que iam matar as ideias de Jesus. Porém, no seu derradeiro martírio, no seu último instante de vida, ele falou: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus nos ensinou o perdão como exercício máximo da caridade e do amor. E lhe perguntaram também: o que devemos fazer para entrar no reino dos céus? O que a gente deve fazer para seguir o teu reino? E aí Jesus falou: se espelhem naquela pequenina criança. Observem a sua ingenuidade e pureza, a ausência de maldade, a ausência de angústia, de incerteza. As crianças, elas não ficam pensando no amanhã com a mesma angústia que nós adultos pensamos. Então, nós acabamos por contaminar a nossa casa mental com ideias negativas, com medo, com incertezas, angústias, e a criança não. Então, Jesus usou a figura da criança para que nós nos referenciássemos por ela na sua pureza, na sua conduta, que é conduzida por aquela fé natural que existe dentro dela.
Ela não fica pensando, será que amanhã eu vou acordar? Será que eu vou ficar doente? Ela segue a vida e nós não. Nós nos contaminamos pelas coisas do mundo, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, só quando nós pensarmos e agirmos como crianças mentalmente, dessa mente livre dessas crenças limitantes, é que nós poderemos entrar no reino dos céus, porque nós estaremos libertos de todas essas sensações ruins e que hoje nos prendem à vida material. O Natal, para os cristãos, representa o nascimento do Cristo, e essa data sempre é uma oportunidade para nós fazermos uma análise do ano que está terminando. Por isso, nós decidimos trazer a oportunidade de todos fazermos uma reflexão importante, individual e intransferível. Não podemos transferir essa análise para outra pessoa. Uma pergunta que vai ficar para ser respondida no nosso silêncio interior, naquele momento de conversa íntima que todos nós temos, quando a gente está um pouco mais tranquilo, quando o final de ano vai chegando e a gente pensa como foi esse ano que está indo embora. E a pergunta é: quando e como Jesus nasceu em mim? E para enriquecer essa reflexão, nós trouxemos uma adaptação do livro Em Torno do Mestre, onde o autor Vinícius analisa o significado e o contexto do nascimento do Cristo. Então, é como se ele estivesse naquele tempo do Cristo, entrevistando algumas personalidades do Evangelho. É muito interessante, perguntando a elas: Cristo nasceu onde e quando? Então, eu peço permissão a vocês para ler essas linhas. Indaguemos a Maria Madalena: onde e quando nasceu Jesus? Ela nos informará que Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis onde e quando nasceu Jesus. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome, me despojei de tudo para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. E Pedro, o apóstolo, para você, onde e quando nasceu Jesus? Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante em que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso, para ele, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando envolvido numa intensa luz que me deixou cego, e eu pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Dali por diante já não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Emocionante, hein? Dirigimos-nos então a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol. Quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava. Quem não lembra dessa passagem, né? Zaqueu era pequenininho e ele, para ver Jesus, ele subiu na árvore e achou que Jesus ia passar batido por ele, né? Mas olha, contentando-me com o ver de longe, eis que ele, Jesus, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo.
Naquele dia, disse Zaqueu, entrou a salvação no meu lar. E Tomé, o incrédulo, São Tomé, só acredito vendo, quando e onde nasceu Jesus. Ele, por certo, dirá que Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, finalmente, a gente vai entrevistar o Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu. E ele nos dirá que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. E aí, para nós, quando e onde Jesus nasceu? Alguns vão se lembrar que Jesus nasceu em momentos angustiosos, de tristeza, perderam um ente amado, quando estiveram doentes, uma doença grave, que poderia ceifar a vida. Alguns até não saberão responder, talvez porque Jesus ainda não tenha nascido em seus corações. Mas também haverão aqueles que irão se lembrar que Jesus nasceu num momento de intensa, extrema felicidade, ou de extrema graça, podemos usar uma palavra mais conhecida nossa, em que abriram seu coração para agradecer, elevaram os braços ao alto para louvar a Jesus. E da boca de cada uma dessas pessoas saiu uma prece de gratidão. Obrigado, Jesus. E assim é Jesus em nossa vida. É dor, é perda, é alegria, é gratidão. E nunca mais, realmente, de verdade, nós fomos os mesmos desde que Jesus nasceu em nós. Como diz o texto, trazendo mais um pouquinho do nosso tema de hoje, desceu dos astros para tornar-se a ponte da ligação com Deus. Jesus nos religa ao Pai com seus ensinamentos, nos mostra o caminho, as ferramentas, a maneira de nós nos voltarmos ao Criador. Continuando, quando desejaram a felicidade, a partir daquela ocasião, encontraram-na no Sermão da Montanha, que ele apresentaria às criaturas em momento próprio. Sermão da Montanha já foi colocado como o mais lindo e completo ensinamento de Jesus e que não precisaria haver outro sequer para conduzir a humanidade ao bem, à paz, à harmonia. Continuando desde ali, todo ano, aqueles que o amam dão-se as mãos e unem os corações para celebrarem o seu Natal, derramando bênçãos em favor dos que sofrem, buscando mudar-lhes as paisagens de aflição, brindando esperança, socorro e paz. Então, Natal chegando, alguns angustiados porque vão reencontrar familiares com os quais não têm um bom relacionamento, às vezes pessoas que só nos veem nessa época. Então, que nesse Natal a gente vai tentar levar uma orientação, claro, à luz da doutrina espírita, para que a gente vá para a ceia, para o encontro familiar, que a gente troque os nossos presentes, mas desabastecidos das mágoas, dos rancores, das angústias, dos medos, que a gente leve apenas a esperança e a fé. Esperança em nós, na nossa modificação.
Fé de que nós vamos conseguir trabalhar as nossas imperfeições e só assim nós vamos caminhar para um mundo melhor, um 2024 melhor para todos nós. Que a gente se lembre do aniversariante e que recebamos deles os presentes em forma de bênçãos, de amor e de paz. E que para ele, o nosso presente seja este recado: vem, Jesus, meu coração está aqui para te receber. Que o Senhor faça dele sua morada eterna e que eu possa viver infinitamente na sua paz. Muito obrigado a todos, até um próximo encontro e um feliz Natal a todos. Muito obrigada. Nós só temos que agradecer a Roseli, gratidão por esse preparo que tanto nos enriqueceu de conhecimento. Como recebemos bastante, agora é hora de doarmos. Nós vamos fazer as vibrações. Estamos cheios de energias positivas. Vamos mentalizando o nosso aniversariante, as figuras amigas que mais nos apraz, e vamos vibrando, Senhor, para que cada lar seja envolvido em energias positivas, de amor, de perdão, para que Jesus possa estar nascendo no coração dessas pessoas que ainda se destroem por coisas tão passageiras, agarrados que ainda somos às coisas materiais, a interesses que ficarão aqui. Misericórdia, Pai, para todos nós. Quanto tempo que o Mestre nos ensinou essas coisas tão lindas, mas ainda, infelizmente, vamos colocando em prática muito lentamente. Vamos vibrando ainda, meus irmãos, pela divulgação do Evangelho do Mestre em todos os locais do mundo, em todo o planeta. Muita luz a todos. E agora, meus irmãos, nós vamos encerrando para depois falar sobre o passe coletivo. Todos nós sabemos que não estamos sozinhos, a nossa palestrante, o dirigente, todos aqui tem uma falange de espíritos amigos que são os verdadeiros dirigentes espirituais dessa nossa tarefa tão encantadora. Vamos agradecendo a todos eles. Se pudéssemos, que muitos de nós, principalmente eu, ainda não consigo enxergá-los, o quanto eles trabalham em nosso benefício. Muito obrigada a todos eles, Senhor. E Jesus mesmo falou que onde um ou dois se reunissem em seu nome ali, Ele estaria conosco. Não temos nenhuma dúvida que o Mestre aqui está conosco. Os nossos objetivos são os mais nobres. Muito obrigada, Pai. E assim nós vamos pedindo licença para encerrar a nossa reunião espiritual, mas desde já pedindo ao nosso irmão Tomás e ao grupo de trabalhadores do passe que nos auxilie nessa tarefa. Vou falar o que é o passe coletivo, que é o momento em que se direciona a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A palavra para o nosso irmão Tomás. Vamos então, nesse momento, iniciar o passe coletivo.
isto é, endereçado aos nossos irmãozinhos aqui presentes, os nossos irmãos das redes sociais e a todos os irmãos do nosso planeta. E assim, calmos e com os pensamentos elevados até nosso Pai, vamos sentindo nesse ambiente sereno o envolvimento dos nossos amigos espirituais, nos preparando para os benefícios que iremos receber. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos vibrar intensamente amor, saúde e equilíbrio. Que nossos pensamentos possam chegar a cada criatura através dos amigos espirituais, de acordo com as suas necessidades. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Agradecemos aos trabalhadores na tarde de hoje e, por gentileza, retornarem aos seus lugares. Muito obrigado. O tema da próxima semana será reprogramação e renovação, um modo de entender uma nova forma de vida. É do Espírito Hamed, capítulo de 1 e 8, Francisco do Espírito Santo. Para aqueles que gostam de se preparar, é só dar uma lidinha nesse capítulo, que deve ser muito interessante para todos nós. Eu gostaria de falar também, agradecer as pessoas que colaboraram com a campanha da Sacola de Natal. Agradecemos a todos. E quem ainda quiser continuar ajudando, por gentileza, tem a chave Pix, centroespírita@nossolar.org.br e também nos nossos murais. O fechamento de final de ano, informamos a todos que não haverá reunião pública na véspera de Natal, que é 24 e 25 de dezembro, e também no dia 31 de dezembro e 1º de janeiro. Os demais dias é normal, funciona o ano todo. Queremos também agradecer a todos pela frequência e sempre estamos à disposição. Temos também o curso do 1º ano com vagas para curso de doutrina espírita, que começa em 2024, voltado para pessoas acima de 18 anos, com o início previsto das aulas a partir de 19 de fevereiro. Se você tem interesse ou conhece alguém, esta é a oportunidade. Inscrições no plantão de orientações ou pelo site. Queremos agradecer a todos, por gentileza, tem um irmão que vai conduzir a saída, um feliz retorno aos lares e um feliz Natal a todos. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.